Olá, Medcofres, eu sou Afonso, professor de Urologia. Hoje é um capítulo importante dentro da Urologia Geral, a gente vai falar de medicina sexual. Dentro desse capítulo, a gente vai conversar principalmente de dois distúrbios aí, de duas patologias, que é a disfunção erétil e a doença de Peyronie. Vamos falar então um pouquinho, iniciar aí com a disfunção erétil, por definição, essa incapacidade de atingir ou manter uma ereção suficiente, uma ereção que traga aí um desempenho sexual satisfatório. Lembrar que esse paciente tem que ter uma ereção suficiente para conseguir a penetração, conseguir o ato sexual ser realizado e trazer então para esse paciente toda a satisfação. Então esse paciente, quando chega para a gente na avaliação inicial, ele vai graduar sua ereção aí de 0 a 10. A gente dá alguns marcos para esse paciente conseguir graduar a ereção dele, a gente entender o grau de gravidade aí da disfunção erétil desse paciente. Lembrar que na fisiopatologia a ereção é um evento vascular por definição. Então a gente tem as células musculares lisas ali do tecido cavernoso, que quando elas contraem, elas acabam deixando o pênis flácido. Então lembrar que é um pouco contraintuitivo. Então o relaxamento dessas células musculares é que acaba permitindo ali a dilatação dos sinusoides cavernosos e com isso eles serem preenchidos de sangue e isso levar à ereção peniana. Então lembrar que a gente tem toda a ação do GTP nessa fisiopatologia sendo transformada ali em GMP cíclico e ele acaba sendo degradado pela fosfodiesterase 5. Então, quando a gente tem a ação da fosfodiesterase 5, isso acaba levando à flacidez peniana, porque o GMP cíclico acaba sendo degradado em 5-GMP. Se a gente inibe a ação dessa fosfodiesterase, a gente tem o acúmulo do GMP cíclico dentro das células, isso acaba levando à ereção. Então aqui a gente já tem um dos principais eventos onde a farmacoterapia vai trabalhar para esses pacientes com disfunção erétil, que é com os inibidores da fosfodiesterase 5, aqui os dois principais exemplos que são utilizados, que é a sildenafila e a tadalafila. A gente também tem medicações que agem diretamente no óxido nítrico, que também vai ter seu papel aí na vasodilatação, na promoção da ereção. Lembrando que as principais etiologias que a gente tem aqui para disfunção erétil são essas que eu relacionei para você. Então, principalmente eventos vasculares, como a ereção é um fenômeno vascular, se a gente tiver um paciente com aterosclerose, um paciente diabético, um paciente que teve algum trauma genital no períneo, ele pode ter uma estenose arterial e isso prejudicar a chegada de sangue para esses corpos cavernosos preencher ali e causar a ereção. Então, eventos vasculares, esses pacientes vasculopatas podem ter algum grau de disfunção erétil. Lembrar que nos pacientes com aterosclerose, a disfunção erétil é uma manifestação aí de doença arterial e já vai acender o alerta, e você viu isso principalmente nos capítulos de cirurgia vascular, que esse paciente com disfunção erétil acaba sendo um paciente mais grave. A gente tem as disfunções neurogênicas também relacionadas àqueles pacientes com algum tipo de lesão medular, algum AVC prévio. Tem algumas alterações anatômicas que podem levar à disfunção erétil, a gente vai ver uma delas logo mais, que é a doença de Peyronie, mas pacientes que tiveram fratura peniana, que tiveram alguma fibrose do corpo cavernoso, por alguma manipulação prévia, eles podem ter algum grau aí de disfunção erétil por perda desse tecido cavernoso, desse tecido que é preenchido com sangue. Uma disfunção hormonal, então pacientes com hipogonadismo que não têm um nível de testosterona adequado também pode ter algum grau de disfunção erétil, e aquelas induzidas por drogas, principalmente aqueles pacientes que usam antihipertensivos ou algum antidepressivo que acaba influenciando também na ereção. Lembrando que na nossa avaliação inicial a gente vai fazer uma anamnese muito bem detalhada, principalmente do paciente, e junto também com o seu parceiro, com sua parceira. Lembrar que a medicina sexual sempre aborda o casal, então é importante também essa anamnese conjunta. No exame físico a gente vai fazer a avaliação do pênis desse paciente buscando alguma alteração anatômica, alguma presença de placa, alteração de volume testicular que faça a gente pensar em algum hipogonadismo, ou algum outro tipo de lesão, pensando em alguma lesão neurogênica, alguma lesão do neuroeixo que justifique uma causa neurogênica para essa disfunção erétil. Nos exames a gente vai solicitar então um perfil metabólico completo, principalmente pensando na parte metabólica ali de uma síndrome metabólica que possa cursar com uma disfunção vascular, então se esse paciente é dislipidêmico, se ele está com o diabetes bem controlado, e uma testosterona matinal para ver se esse paciente tem algum grau de hipogonadismo. Além disso, a gente pode realizar um Doppler, principalmente um Doppler com farmacoindução,
para simular uma ereção e ver se a parte vascular, a parte inicial ali da ereção, ela está mantida, ela tem um mecanismo fisiológico adequado. Lembrar que algumas causas psicogênicas podem levar também à disfunção erétil, acaba sendo um diagnóstico de exclusão, mas que a gente tem que realizar principalmente quando você está frente a um paciente jovem com queixa de disfunção erétil. Tratamento, então, desse paciente, inicialmente a gente começa com mudança no estilo de vida. Se é um paciente obeso, um paciente diabético, um paciente com dislipidemia, tudo mal controlado, você vai fazer todo o controle dessas comorbidades do paciente, você vai adequar ali principalmente a hemoglobina glicada desse paciente e tentar com isso já melhorar ali a saúde sexual do paciente. A psicoterapia sempre tem um valor positivo, independente da causa dessa disfunção erétil, você acaba associando a psicoterapia, muitas vezes, inclusive, tratando o casal e não só o paciente que está com a disfunção erétil. Lembrar que muitas vezes as patologias da medicina sexual acabam sendo do casal. Lembrar que isso a gente vai oferecer para todos os pacientes, independente da causa de disfunção erétil. Indo agora aqui para um fluxograma, quando a gente está falando do tratamento desse paciente. Então, você fez o diagnóstico aqui da disfunção erétil. A primeira linha de terapia a gente vai fazer com os inibidores da fosfodiesterase 5. Então, os principais que a gente tem disponível aqui no Brasil são a sildenafila, que é o famoso Viagra, e a tadalafila. Como segunda linha de terapia, então, a gente pode utilizar aí os injetáveis como principal representação dessa segunda linha, que é a terapia de injeção intracavernosa, com várias medicações, muitas vezes medicações associadas. Uma delas, a principal delas, é o alprostadil. Além disso, a gente pode utilizar ainda como segunda linha as máquinas de vácuo e também algumas supositórios uretrais ali que também fazem a liberação de medicações que vão ter uma ação local no pênis. Muitas vezes desses supositórios, inclusive com mesma medicação que a gente utilizaria na injeção intracavernosa, só que outro método aí da gente fazer a administração dessa farmacoterapia. E aí, por fim, como terceira linha de tratamento, esse paciente, se ele falhou a terapia medicamentosa oral, falhou a terapia com injeção intracavernosa, aí sim, esse paciente a gente vai discutir com ele o implante de prótese peniana, a cirurgia definitiva. Lembrar que para a gente colocar uma prótese peniana, a gente acaba destruindo todo o tecido cavernoso desse paciente para a colocação de prótese, então acaba sendo um método irreversível, por isso que a gente deixa como última linha de tratamento o tratamento mais intervencionista que a gente tem. A gente precisa discutir muito bem com o paciente quando a gente for indicar uma prótese peniana. Então, falando um pouquinho da primeira linha, falar dos inibidores da fosfodiesterase 5, os dois principais exemplos que a gente tem é a sildenafila e a tadalafila. O perfil de segurança deles é muito adequado, então foi se criando com o tempo aí uma mítica de que pacientes com algum risco cardiovascular aumentado não podem utilizar essa medicação, que ela é muito relacionada com infarto. Isso, na verdade, é um mito. A única contraindicação que a gente tem é aquele paciente que é cardiopata, que faz uso de nitrato. Esse paciente, se já usa nitrato, ele não pode utilizar o inibidor de fosfodiesterase por uma simples competição ali do receptor de ação do nitrato. Então, para esses pacientes, a gente acaba não utilizando, mas para todos os outros pacientes não tem uma contraindicação clássica. Eles têm alguns efeitos colaterais pequenos, como sudorese, cefaleia, tremores. Muitas vezes alguns pacientes têm esses efeitos mais exacerbados, acabam inclusive interrompendo o uso por intolerância, mas nenhuma contraindicação grave, com exceção do paciente que já usa nitrato. Eles têm uma eficácia muito grande, alguns estudos mostram até 75%, 80% de eficácia, e o uso diário ou sob demanda são dois métodos da gente utilizar. A terapia mais otimizada é quando a gente faz os dois usos. A gente utiliza a tadalafila diária, geralmente na dosagem de 5 miligramas, e aí a sildenafila, 1 ou 2 comprimidos, acaba utilizando o Viagra sob demanda em associação à tadalafila. Muitos pacientes respondem à terapia oral, alguns pacientes inicialmente respondem e com o tempo acabam perdendo o efeito da terapia oral, outros pacientes não respondem desde o início. Para esses pacientes, a gente acaba utilizando a segunda linha de tratamento. Como segunda linha, o principal método que a gente tem é a injeção intracavernosa, algumas medicações que estão contidas nessa injeção, então o alprostadil,
papaverina e o leucotrieno, a maioria delas tem um efeito direto ali no tecido peniano para promover a ereção. A maioria deles são vasodilatadores, tem uma eficácia muito alta esse tratamento, beira aí 90% de eficácia, e o uso é sempre sob demanda, então o paciente acaba realizando essa injeção logo antes de ter a relação sexual. Os principais efeitos colaterais são a dor ali da injeção, a dificuldade do paciente se adaptar inicialmente a uma injeção peniana, a fibrose que acaba causando em um nível menor, acaba levando ali uma reação inflamatória pequena, pode ter alguma fibrose ali, algum resquício cicatricial dessas manipulações frequentes, das injeções frequentes, e o priapismo, se esse paciente utilizar uma dose inadequada, muitas vezes até com a dose terapêutica que ele já utiliza, ele tem um risco pequeno de ter um priapismo e precisar de uma intervenção após a injeção. E aí, como terceira linha de tratamento, a gente tem as próteses penianas. Aqui os dois tipos de prótese, então a gente tem tanto a semirrígida como a prótese inflável. O benefício da prótese inflável é que ela não fica numa posição de ereção durante todo o tempo. O paciente ele consegue acionar essa prótese e deixar ela erétil quando ele for ter só a relação sexual. Isso por questões sociais acaba trazendo um benefício muito grande para o paciente. No entanto, é uma prótese mais cara, muitas vezes indisponível no SUS. Então, por isso que muitas vezes o paciente acaba realizando a prótese semirrígida. Lembrar que os dois métodos são métodos que a gente considera como irreversíveis, ou seja, a gente destrói o tecido cavernoso, o tecido peniano do paciente, para inserir a prótese, então a gente não consegue depois retirar e falar para o paciente que ele vai ter uma ereção normalmente, todo o tecido erétil do paciente é destruído, então a gente tem que encarar como um método irreversível de tratamento. Falar brevemente aqui da ejaculação precoce, que é outra patologia que a gente trata na medicina sexual. Então, quando a gente considera ejaculação precoce, é quando aquele paciente traz uma queixa de antes ou até 1 minuto ali de ejaculação após a penetração. Então, se ele teve toda a parte antes da penetração e após a penetrar, ele tem ejaculação em até 1 minuto, a gente considera aí sim como uma ejaculação precoce. Muitos pacientes, por ser algo subjetivo, trazem essa queixa, mas têm ejaculação depois de 3, 5 minutos de relação penetrativa. Para esses pacientes, a gente não considera como ejaculação precoce. Se esse paciente, então, ele não consegue aí retardar essa ejaculação, isso acaba trazendo para ele uma repercussão negativa, acaba trazendo uma ansiedade. Esse paciente entra num círculo negativo que acaba piorando cada vez mais aí essas queixas, cada vez mais ele acaba evitando relações sexuais justamente pelo medo, pela ânsia ali de não corresponder, principalmente às expectativas da parceira, do parceiro, e por isso acaba trazendo para ele esse prejuízo na qualidade de vida. Aqui só um gráfico que traz para a gente a média em segundos ali da população geral, quanto a ejaculação após penetração, e a gente vê que é algo bem disperso no gráfico, acaba variando muito. Por isso que foi se criando aí alguns padrões para a gente conseguir definir o que é a ejaculação precoce. A gente tem, por definição, dois tipos de ejaculação precoce, que é a primária, quando o paciente traz essa queixa sem ter tido em nenhum momento um período de ejaculação considerada como um tempo de retardo normal, e ejaculação precoce secundária, geralmente relacionada a algum evento, seja um evento cirúrgico, um evento pontual, ou até mesmo um evento psicológico para esse paciente. Após isso, ele começou então a ter essas queixas de ejaculação precoce, e a gente considera como um quadro de ejaculação precoce secundária. Então, geralmente, na ejaculação precoce secundária, a gente tem algum momento que desencadeou essa queixa. Raras as vezes que esse momento foi um momento anatômico, ou seja, alguma cirurgia, algum trauma genital, algum trauma perineal que esse paciente teve, que levou ele até essa queixa de ejaculação precoce. Geralmente é algo psicogênico nesses casos de ejaculação secundária, geralmente é algum fator psicológico que acaba trazendo essa queixa para o paciente. Lembrando que o tratamento para esses casos é um tratamento bem difícil. Esse paciente precisa ter um aconselhamento, uma psicoterapia por um tempo prolongado e muitas vezes sem uma melhora importante dessas queixas. A gente acaba associando os inibidores da recaptação de serotonina, então geralmente é da paroxetina ou a paroxetina, e são medicações que muitas vezes têm um efeito benéfico. Lembrando que quando a gente tem uma causa psicogênica, muitas vezes a gente tem um efeito inicial muito positivo, e com o tempo esse paciente volta a ter queixas semelhantes. Outras alternativas que a gente consegue utilizar para retardar um pouco a ejaculação é o tramadol
ou a lidocaína tópica também são opções. Falar um pouquinho agora da doença de Peyronie, esse outro capítulo aqui grande dentro da medicina sexual, que é a deformidade peniana adquirida, essa curvatura adquirida do pênis, que é diferente da curvatura peniana congênita. Lembrando que ela vem de uma fibrose ali da túnica albugínea, geralmente por traumas repetitivos, muitas vezes até traumas subclínicos. Isso acaba levando para o paciente a um quadro de dor, a uma curvatura peniana indesejada, que muitas vezes pode trazer para ele uma disfunção erétil, seja uma disfunção anatômica, ou até mesmo o paciente ter muita dor durante a relação sexual, isso acaba prejudicando o desempenho dele. Isso acaba trazendo um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente, tanto na atividade sexual como na própria autoestima do paciente. O paciente acaba se relacionando muito com essa deformidade que ele tem. Lembrando que muitas vezes essa doença de Peyronie pode estar relacionada à doença de Dupuytren, que é essas contraturas palmoplantares aí também é importante a gente lembrar. Na epidemiologia, lembrar que geralmente está associada a homens aí que vai dos 50 aos 60 anos de faixa etária mais comum de acometimento, geralmente relacionado tanto a diabetes como doenças do colágeno, pode estar sujeito, e lembrar que é dor e curvatura sem um trauma pontual evidente. Lembrando que a disfunção erétil está presente em até 60% desses pacientes, muitas vezes pela deformidade anatômica, outras vezes pela má qualidade do sexo desse paciente, que esse paciente acaba atribuindo toda uma característica negativa à atividade sexual. A gente acaba dividindo a doença de Peyronie em duas fases principais. Então, primeiramente, a fase aguda, que é aquela fase inicial de dor, que a curvatura do pênis vai piorando com o tempo e muitas vezes ele percebe a placa, percebe algum nódulo palpável. Com o tempo, essa curvatura para de piorar, o paciente para de sentir dor e ele continua aí com uma curvatura estável daí para frente, já sem dor, e a placa tem uma formação mais importante ali na região do pênis, ele consegue sentir toda a placa fibrótica. Aí sim a gente chama de fase crônica da doença. Tratamento da fase aguda, a gente acaba fazendo um controle sintomático para esse paciente. A gente faz analgesia, pode fazer uso de anti-inflamatórios, mas a gente não vai fazer um tratamento direcionado para o Peyronie enquanto esse paciente tiver dor, tiver piorando a curvatura. Uma vez que essa placa ficou estável, esse paciente parou de piorar a curvatura, aí sim a gente vai fazer os tratamentos direcionados para o Peyronie. Um deles pode ser a injeção intraplaca. Muitos estudos têm tentado demonstrar um benefício dessas injeções, mas o padrão ouro para o tratamento do Peyronie segue sendo o tratamento cirúrgico. Aqui um fluxograma para a gente entender o tratamento então da doença de Peyronie. Se a gente tiver o diagnóstico da doença de Peyronie, a gente vai avaliar se esse paciente tem disfunção erétil associada ou não, principalmente disfunção erétil refratária ali à terapia medicamentosa, a terapia intracavernosa. Se esse paciente tiver essa disfunção, o tratamento ouro para ele será a colocação de prótese peniana, que a gente consegue corrigir tanto a curvatura desse pênis como também todo o quadro de disfunção erétil. Se esse paciente não tiver disfunção erétil, aí então a gente vai avaliar a curvatura dessa doença de Peyronie. Se for uma curvatura menor, ou seja, menos do que 60 graus de curvatura, medido no exame físico desse paciente, a gente pode submeter o tratamento com uma aplicatura simples ali para resolver essa curvatura peniana. Se for uma curvatura maior do que 60 graus, muitas vezes a gente tem que realizar a incisão ou a excisão da placa até mesmo e colocação de enxerto para a gente conseguir corrigir então esse pênis. Aqui na cirurgia, então, à esquerda, a gente vê uma cirurgia de aplicatura. Se for uma curvatura menor, a gente faz o levantamento aqui do feixe do pênis e faz a correção com aplicaturas completamente opostas à placa do Peyronie. Então, se esse paciente tem uma placa fibrótica aqui, a gente acaba corrigindo com aplicaturas na região dorsal do pênis. Do contrário, se esse paciente tiver uma placa dorsal, aí sim a gente vai fazer aplicaturas ventrais para corrigir a curvatura. Aqui do lado a gente tem um caso mais grave, ou seja, uma curvatura maior, e a gente faz a excisão da placa. Quando a gente faz essa excisão, a gente consegue melhorar a conformação desse pênis, a gente consegue deixar ele verticalizado sem curvatura, e aí sim a gente pode, inclusive, precisar ali de um PET para preencher a albugínea desse paciente após a remoção da placa. Aqui uma questão que caiu no HCPA em 2020, que características dentre as abaixo é tipicamente associada com disfunção erétil de origem orgânica. A gente lembrar que esse declínio gradual na capacidade sexual
Então, muitas vezes, quando a gente tem um declínio que vai piorando com o tempo, a gente tem que pensar em um distúrbio orgânico. Se é um paciente que já começa após um evento psicológico, após algum evento pontual, uma disfunção muito grande, já uma disfunção bem grave, geralmente a gente está falando de um distúrbio psicogênico. Então, lembrar dessa diferenciação também é importante na nossa anamnese. Bom, essa foi nossa aula, espero que você tenha gostado. Toma um cafezinho e vamos para a próxima.